Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, porque nesse momento ele já se encontra nos nossos lares, fortalecendo o nosso espírito, nos amparando a necessidade. É um momento único quando nós buscamos essa doutrina de luz para esclarecer os verdadeiros motivos de estarmos nesse planeta, passando por necessidades que são necessárias ao nosso crescimento e evolução espiritual. A mesma coisa são os companheiros espirituais que são trazidos até esses ambientes de estudo para ter a instrução necessária acerca da situação que todos estão envolvidos, tanto nós encarnados como também desencarnados. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nesse momento envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo hoje, nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e hoje nós vamos ler e estudar o item 10, que é o homem no mundo. E esse item, por isso que eu falo, a gente sempre reflete sobre todas essas questões de estudar cada item desse. É muita coisa para que nós possamos analisar e entender o que Jesus está falando para nós. É nesse ponto que os espíritos que foram incumbidos de passar todas essas informações a Kardec estava dirigindo a cada um de nós, tanto encarnados como desencarnados. E nessa parte tem muita coisa interessante para nós analisar. E aí fala assim: um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. E continua: purificai, pois, os vossos corações, não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano e fútil. Elevai vossos espíritos àquele a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar nos vossos corações, e nele gerar frutos de caridade e justiça. E continua: no entanto, não acrediteis que, estimulando-vos sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos incitamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora da lei da sociedade em que estáis condenados a viver. Aí ele continua: não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Olha o que eles nos falam, os espíritos falando para nós: conformai-vos das necessidades, as próprias frivolidades do dia, mas conformai-vos com um sentimento de pureza que possa santificá-lo.
Sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles que aos quais vos encontrardes. Sedes alegres, sede felizes, mas da alegria que vem de uma boa consciência e da felicidade do herdeiro do céu, que conta os dias que aproximam de sua herança. A virtude não consiste em revestir-se de um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres das vossas condições humanas, que as vossas condições humanas vos possibilitam. Basta reportar todos os atos de sua vida ao Criador, que dá essa vida. Basta quando se começa ou acaba uma obra. Elevar seu pensamento ao Criador e pedir-lhe num impulso da alma que o proteja para realizá-la e que o abençoe pela obra acabada. A tudo que fizerdes, remonta à fonte de todas as coisas. Nunca façais nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar vossos atos. Como disse o Cristo, toda a perfeição está contida na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade estendem-se a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse só não teria caridade a fazer. Ela somente é possível através dos contatos com os semelhantes. Olha o que eles estão falando no Evangelho. Nas lutas mais penosas é que se apresentam as ocasiões de praticá-la. Portanto, aquele que isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio da perfeição. Não tendo senão a si próprio em que pensar, sua vida é de um egoísta. Tá? Não imaginei, pois, que para viver em comunicação constante conosco, com os espíritos, evoluído, para viver sobre o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinza. Não. Ainda uma vez sede felizes, seguindo as necessidades da humanidade. Mas que em vossa felicidade nunca entre um pensamento e vos dirigem, cobrissem a face. Perdão, gente. Nem com ato que pudesse ofendê-lo, que fizesse que aquele que vos amos e vos dirigem cobrisse a face. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Nós estamos lendo a parte aqui, o homem no mundo, tá? Quando a gente... É muito interessante, porque quando ele está falando dessa parte no Evangelho, ele não está pedindo para a gente se privar das coisas do mundo. Mas ele fala para nós analisarmos a condição, como eu estou lidando com a situação. E ele vai falando várias partes aonde eu tenho que me colocar, como eu lido com aquela situação. Como eu lido? São testes que nós temos. E aí ele está colocando, mesmo aquele que sabe, ele não está pedindo para você se privar. Nem o Cristo, quando ele esteve no mundo, uma das partes mais interessantes que ele coloca, orai e vigiai para não cair em tentação. Ele já começa nessa frase ligando os pontos para que a gente entendesse como era lidar
com situações complexas ligadas a cada época de vivência nossa. A cada época. E aí, quando a gente olha o Evangelho, a gente vai perceber que esse Evangelho parece que foi escrito hoje para nós. Ele é dirigido para cada um de nós, porque cada um de nós estamos numa posição, num nível de compreensão. E cada um de nós somos subordinados a situações que são necessárias ao nosso crescimento. Tá? Uma das coisas muito interessantes que eu vi, se não me engano, foi na fala de um palestrante. Ele cita que o Cristo, ele lia os salmos constantemente. Ele, mesmo sendo o governador do orbe, sabia de tudo, ele tentava de todos os meios, tá, a fugir desses pensamentos que poderia levar ele a sucumbir à sua missão. Porque é fácil estar aqui encarnado? Não, não é fácil. Não é fácil. A cada um de nós, nas lides que nós temos, seja eu como professor, o Sam como engenheiro, né? A minha mãe como do lar, a minha irmã como professora, cada um de nós, somos ali condicionados a situações. Todo dia aparece uma situação. E é aquela situação que faz com que eu exercito aquilo que ele falou, a caridade. Porque a caridade a gente pensa que é só as coisas materiais. Não é. É como eu lido com aquela condição de conflito ali que a gente está inserido. E todo dia pode ver que tem um. Né? Se não tiver no trabalho, tem em casa, em qualquer lugar, seja na família, todos nós temos. Né? E aí, por isso que ele fala, como que eu, um espírito encarnado, lidou com essas situações conflituosas, tá? Que é aí que está o problema. Ele delegou responsabilidade para cada um de nós. É desse jeito que eu aprendo. Seja numa casa de oração, seja na lide com as pessoas, seja na rua, no trânsito, cada um de nós somos condicionados a viver. Uma das coisas que eu sempre tenho comigo, né? Esses dias para trás, é sempre a gente está no trânsito, o outro faz ali uma baianada, a gente vai lá e pum, solta o... Mas eu não faço isso, né? Por que eu não faço? Hoje foi ele, amanhã sou eu. Então são as condições que a gente precisa lidar com aquela situação, porque todos nós erramos. Isso aí é uma situação que nos leva a analisar? É. Porque eu sou imperfeito, mas eu fui colocado numa situação que eu tenho que analisar qual a sua postura frente àquela situação. Como você agiu, tá? E aí nós vamos perceber que a outra parte mais interessante, quando ele coloca, independente da condição socioeconômica, se ele é menor ou maior, todos nós estamos subordinados à lei imutáveis de como que nós lidamos com aqueles comportamentos, aquelas situações ali, que vai gerar comportamentos que vai afetar o quê? A nossa mente, e a mente descarrega onde? No corpo físico. Então, aonde que está o erro? Em nós. Quando a gente pega o Evangelho lá atrás, né, nós temos algumas colocações de espíritos, e ele vai colocar, principalmente o espírita, ele fala assim, ó, o problema está lá que eu sou devedor das outras encarnações. Sim, os infortúnios ocultos, se a gente for ver lá, nós temos sim. Mas quando chega na situação que nós estamos hoje, é dessa atual encarnação. Nós temos todos os meios, a condição de analisar a nossa postura com relação às situações das relações interpessoais.
Esse é um ponto, tá? Nós temos todas. Todas. O outro ponto, tem aqueles irmãos que a gente pode também tocar nisso, falar, eu vou desistir de tudo, eu vou largar, eu vou me afastar, né? Isso também é um equívoco. Quando ele fala do silício, é a forma da gente macerar esse corpo. Esse corpo é um templo. Ele está sobre o meu comando. Foi isso que nós falamos antes, quando Cristo fala, vós sois Deus, vós tem capacidade de fazer o que eu faço e muito mais. Então ele deu a condição do Espírito que habita esse corpo, porque a lição depois é cuidar do corpo e do Espírito. Ele deu condição do Espírito encarnado, tá? E ofereceu todos os meios, se não é da ciência, né? Também da espiritualidade, que vem trazer informações que eu tenho que cuidar desse templo. O corpo é um templo para o Espírito. E o que nós fazemos muitas vezes? Aí há as fugas. Quais são as fugas? Nós temos vários problemas de fuga do espírito. Tá? Ele entra em depressão, ele entra numa situação que ele não aceita, onde, eu acho que o Sam falou sobre isso, nós temos que nos perdoar. O perdão não é só perdoar, nos perdoar as nossas imperfeições, a nossa condição e saber lidar com isso. Muitas vezes nós não sabemos. E gera um conflito interno, e se não é o espírito do outro lado, que é o nosso anjo da guarda, tem a nossa mulher, a nossa mãe, né? Ou um parente, né? Um primo, que vai trazer informação, dá um choque, olha, acorda, né? Para que a gente reverta essa situação. Então nós precisamos estar dentro, em contato, e aí entra a figura da gente ter humildade de aceitar, né? De aceitar que os espíritos usam todos os mecanismos possíveis para que o encarnado tenha as informações necessárias para que ele lida. O mais interessante, tá? Que é tão bonito hoje que as pessoas não lidam, não sabem lidar, que é o diálogo que nós temos que ter com as pessoas, ouvi-las, é escutatória, é entendê-la, porque muitas vezes nós não entendemos a nós mesmos, porque a pessoa que está ali passando por uma necessidade, ele tá inserido numa situação, né? Nós vamos usar aquele jargão, faz tempestade em copo d'água. A dor é dele, né? E quem é que vai falar para ele? Pode ser, para mim, eu ver que é uma tempestade, uma coisinha desse tamanho, mas a dor é dele. E essa dor está vindo do comportamento dele, como ele está lidando com aquele meio social que ele está. E nós sabemos que nós estamos numa época que os conflitos estão intensos, né? Seja no trabalho, na escola, nas relações, no trânsito, está trazendo transtorno mental. E aí, qual o nosso comportamento? Se eu ficar o dia inteiro ouvindo só coisas, né, que não deve, eu coloco aquilo na cara, pronto, já se instalou em mim. Então é nessa situação que nós precisamos estar analisando. Como que eu estou nesse mundo, como eu estou lidando com essas situações, né? Sam, quer falar alguma coisa mais aí? Quer completar? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Saudade de vocês. Quando ele falou caridade absoluta. O termo que ele usa, né? Caridade absoluta. Caridade absoluta é aquela que você faz sem esperar nada em troca, né? Sem esperar nada em troca, sem esperar recompensas. Só que aí entra uma dualidade muito difícil da humanidade, porque a gente se julga, né? A gente não sabe se perdoar, que nem a conversa de ontem, né? A gente não consegue se perdoar. E a caridade não está relacionada com nossas dívidas. Porque eu sou um devedor, então eu não posso praticar a caridade absoluta? Eu não posso praticar a caridade? Eu posso. Mas as pessoas não fazem porque elas se julgam e elas se acham devedoras.
Então, a partir desse momento, ela fala assim, vou fazer uma caridade, se eu não consigo nem fazer para mim mesmo, ou algo pior, né? Eu não consigo realizar a caridade para o outro porque eu sou devedor. Né? Como que eu vou fazer alguma coisa boa se eu sou um devedor? Na verdade, não está relacionado. Né? Caridade é caridade. E as suas dívidas são suas dívidas. Fez, vai pagar. Pronto, é a lei de Deus. Só que, quando ele fala caridade absoluta, é algo muito bonito, é o divino, porque você vai simplesmente fazer pelo outro sem esperar nenhuma recompensa, sem esperar nada em troca. E, infelizmente, é raro hoje em dia. Né? As pessoas, elas sempre fazem algo esperando que a pessoa, no mínimo, reconheça, né, que o que ela fez. E isso também é esperar algo em troca. Você faz algo, aí tem que entrar aquela caridade absoluta. Fez? Fiz. Por quê? Fiz a caridade. Não quero saber o que a pessoa acha, ou se a pessoa vai me agradecer depois, ou se ela vai ser ingrata. O problema é dela. Aí vem a dívida. Aí vem a dívida. Só que muitas pessoas não praticam mais a caridade, porque se julgam devedoras e querem pagar suas dívidas. Só que não precisa fazer dessa forma. Você pode praticar caridade, você pode ter sua vida normal, vamos tentar usar um termo ruim, mas é o termo que eu conheço. Você vai ter sua vida mundana, né? E vai ter sua vida sagrada. A sua vida sagrada, você vai prestar a caridade conforme Cristo mandou fazer. E o que é a sua vida mundana? A vida mundana é a nossa, que a gente tem que trabalhar todos os dias, nós temos que participar de um trânsito, nós temos que participar de relações com pessoais, relações de trabalho, relações amorosas, né? Tudo, né? Só que nesse tudo que a gente fala, nós somos seres humanos na carne, e é um fator bem pesado a carne. Então a gente vai ter problemas de ficar nervoso às vezes, né? Só que se eu ficar nervoso e depois ficar me julgando, automaticamente eu não consigo prestar a caridade pura porque eu vou me considerar um devedor. E não é o caminho. Você tem que entender que você está na carne e ainda é falho. Ponto. Você não é divino ainda nesse sentido, né? Você é divino porque Deus está em você, mas você não é divino nesse sentido. Ele fala assim, eu já sou puro e posso ir embora. Não pode ir embora ainda, meu irmão. Tu vai ficar por aqui um pouquinho, vai ter que ainda trabalhar um pouquinho e vai ter que trabalhar essa que eu gostaria que você tivesse um dia aí disponível para a gente debater sobre um tema bem polêmico, que é a reforma íntima, né? Que as pessoas gostam muito de falar sobre tudo, menos sobre eu vou mudar. Né? Verdade. Eu vou mudar. Vou mudar para quê? Em todos os sentidos. Inclusive, parar de julgar. Né? Julgar a quem? A tudo. E quando eu falo julgar a tudo, é inclusive assim. Que aí a gente tem que se perdoar. Né? Porque, eu fiz uma coisa muito errada. Tudo bem, meu irmão. O que você fez de errado, entendemos. Você vai pagar pela lei. Pronto. A lei do homem é a lei de Deus. Você vai pagar pela lei. Ponto. Só que você pode continuar, você pode avançar, você pode evoluir, você pode criar novos relacionamentos, que acho que é para isso que a gente veio para esse mundo, né? Criar novos relacionamentos que vai fazer com que as pessoas cresçam também à sua volta. Né? Tô acabando falando demais, né? Tô falando muito. Não, mas é isso aí mesmo. Não, mas é isso aí mesmo. Mas é uma necessidade que nós temos de aprender que caridade não está relacionada com nossas dívidas. Não. Nossas dívidas são nossas dívidas e a caridade é caridade. Né? Inclusive, isso vai de encontro ao tema de ontem, que é saber perdoar. Né? Eu só fiz essa parte, Dalminho, porque teve essa palavra, né, absoluta, logo depois da caridade, que eu achei linda essa caridade absoluta. Caridade absoluta é algo que você faz simplesmente pelo outro. Pronto, acabou. Não quero saber, não quero nem que ele me agradeça. Né? Exatamente. Porque, como nós praticamos dentro do nosso centro lá, como que nós praticamos a caridade? E o que a gente quer de retorno das pessoas? Quando as pessoas falam assim, nossa, o que eu posso fazer por vocês? Para que agradecer vocês, a gente fala, seja feliz. Essa é a melhor forma que uma pessoa pode ser grata a outra, tá certo? Por todos os esforços. O que um filho pode fazer pela uma mãe, né? De gratidão por tudo que ela fez? Ser feliz. Porque se um filho é feliz, uma mãe fica maravilhosamente feliz. Né? Tá aqui a minha tia Ana que pode dizer isso aí melhor que eu, né? Então, toda vez que você coloca isso à frente, ou seja, você entrega-se pelo outro,
aí você vai de encontro à vontade divina, que é a caridade absoluta, né? Que é Exatamente. como é que eu posso usar um termo? É um reflexo do amor divino, é a caridade absoluta. Obrigado, Almin. Nada, vamos lá. Agora nós vamos lá para a questão 155 do Livro dos Espíritos. E ela é muito interessante, né? Porque ela vai tratar de um assunto, porque qual que é o nosso problema aqui? Morrer é fácil. O duro é desencarnar, tá? E esse desencarne está relacionado a como eu lido com essas situações aqui no mundo, né? Então nós temos que resolver aqui agora, não podemos, né? O espírito ainda tem mais outro problema, ele vai deixar para resolver na outra encarnação. Não, tem que ser agora. Agora é o momento. Você tem que fazer, não pode deixar para depois, né? E essa pergunta ele fala, né? Kardec faz uma pergunta para o espírito dessa forma: como se opera a separação da alma? Alma é quando o espírito está encarnado, tá? E do corpo. Como que vai haver essa separação? Aí os espíritos respondem: os liames que retinham sendo rompido, ela se desprende, tá? Ela se desprende, sendo se rompido. Mas aí que a gente tem que analisar como que ele vai se romper. Então, a separação aí, ele faz outra pergunta. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca? Aí ele vai fazer, vamos dar um exemplo, aquela pessoa que comete, né, o suicídio, que vai ali, faz o que vai e provoca o desencarne. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Ele faz duas perguntas numa. Aí ele coloca: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado, tá? Os dois estados se tocam e confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam e não se rompem, tá? Então, durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. O perispírito é o corpo perispiritual que liga o corpo físico, né, ao espírito. A morte é apenas a destruição do corpo material e não desse envoltório. Esse envoltório não desprende, ou ele não morre, tá? Ele continua. Que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele vai levando, fazendo outras observações e que a gente entende como se funciona. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável segundo os indivíduos. Aí a gente já sabe o que ele está falando, né? Vamos continuando. Para uns é bastante rápido e pode dizer que o momento da morte é também a da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naquele cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que implica a existência no corpo de uma vitalidade. Nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Ele quer largar? Não. Tá? A afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Nós não sabemos. Olha a leitura que nós fizemos lá no Evangelho. Olha essa pergunta que ele faz aos espíritos, tá? Para que eles respondam como que acontece isso. É lógico admitir, quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar dela.
Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, é quase instantânea. Então, você pegar aí muitos espíritos, vamos dar um exemplo. Madre Teresa de Calcutá, o Chico, né? Tem muitos outros médios que tiveram, né? O Bezerra de Menezes. Tem muitos aí que a gente está citando. Sem contar os outros que estão no anonimato. A gente tem que tomar muito cuidado que a gente lê quando vai estudar a doutrina espírita e pensar nos grandes eventos, porque tem espíritos que estão no anonimato e às vezes nós falamos sobre isso, são muito mais evoluídos do que a gente pensa. E esse desencarne dele se opera com muito mais facilidade do que a gente imagina, tá? Esse é o resultado dos estudos efetuados sobre o indivíduo observado no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse é o caso excepcional e peculiar de certos gêneros de morte. Eu falei sobre isso no começo, verificando em alguns suicídios. Eu vou comentar uma coisa que eu sempre olhei, e nem sempre vi depois. Eu li o livro Memórias do Suicida da Ivone, e a Ivone, ela desencarnou 3 vezes. A 3 encarnação dela, ela comete o suicídio. E aí, em conversa com o Cristo fala para ela: você vai reencarnar. E a sua mediunidade, você vai sentir todas as suas encarnações. E ela veio. E aí, quem lê os livros, eu fui falar assim, que esses livros dela eram mediúnicos. Como de fato muitos, né? Mas ali tinha uma característica diferente. E essa característica diferente, ela relatava tudo que ela sentiu como espírito no momento quando ela praticou o suicídio. E quando eu li, entrei em contato, né, com alguns e senti toda aquela situação. E é por isso que alguns, né, eu vi somente um falar que esse livro era mediúnico. Mas aí eu queria saber, falei, mas por que eles estão falando isso? Existe alguma coisa, tá? E aí eu descobri isso. Então os médiums, todos nós somos o mais devedor. E o único meio para que a gente leve essa palavra aos encarnados e tenha força de falar, e com os espíritos que nos acompanham, é entendendo todo esse processo. Sendo um desses irmãos que cometeu essas barbaridades em outra encarnação. E se duvidar, foi o que nós comentamos ontem. Mediunidade, inteligência em todos os segmentos pode inflar o nosso ego e, logicamente, ser motivo de queda. Então, nós não viemos aqui só para se divertir, passar férias. Nós temos que cumprir o nosso trabalho. E os espíritos que estão do outro lado do que eu estou falando, e eles estão me ouvindo, muitos deles estão em sofrimento porque cometeram atrocidades que eu também, como médium em outra encarnação, cometi. Era preciso agora que o médium reencarne, ele se aproprie desse conhecimento, passe a trabalhar agora o efeito reverso daquilo tudo o que ele fez no passado. Mas como que ele vai fazer isso? Começar a trabalhar, levar, edificar a sua obra em bases concretas. Como que eu vou falar para uma pessoa: não faça isso, meu irmão, que está errado, o certo é isso? Eu consigo? Não. Como que os espíritos enxergam isso? Como que ele vai ver?
O único meio de eu edificar uma obra é sendo exemplo. Porque os espíritos só vai aproximar tanto de mim como de qualquer um de acordo com o meu trabalho efetivo no bem, no amor e na caridade. Foi o que nós estudamos. Então não adianta eu falar, né, eu estudar, porque os espíritos que estão do outro lado, quando Kardec formula, porque eles não sabem. Lembra aquela fala que o Cristo fala na hora que ele está sendo crucificado? Ele fala assim: perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Os espíritos do outro lado também não sabem. Uma das coisas que eu descobri estudando esse evangelho, existe uma parte que ela está oculta e ela está dentro do evangelho. Quando eu desencarno, eu recobro todas as encarnações. E aí tem aquela parte, né, que o Espiritismo fala do umbral. Eu falei, mas que umbral é esse? É um espaço físico, geográfico? Não. É uma condição comportamental do médium, do espírito que viveu na Terra e cria padrões mentais, comportamentais, no cumprimento das suas responsabilidades. E aí, quando a conta chega, graças a Deus que chega na encarnação, ele não faz, retorna para o plano espiritual, aí a cobrança vem. É essa dificuldade que nós temos, tá? Porque os espíritos do outro lado, ele não sabe. Tem deles que chegam para mim e falam assim: eu quero entender, eu quero que você me fale, eu estou sofrendo aqui e eu não entendo o porquê. E aí Kardec, quando ele formula essas perguntas, a inteligência dele ia além. Porque os espíritos vão ligando palavras por palavras. E ele chega assim, muitas vezes fala para ele: agora eu entendi. Então é um processo pedagógico que, se não vai eu falando, um professor quando falando, ele ligando, eu estudando, eu analisando, eu me conhecendo, eu não consigo trabalhar essas vicissitudes da vida, tá? Eu internalizo ela, eu caio nessa situação que foi comentada, sou devedor, eu não consigo e não consegue mesmo. É aonde que o Cristo vem e fala: dá uma corda, você precisa caminhar. Você precisa, isso que você está lendo, você tem que trazer para você. E é isso que acontece, tá? Quando a gente fala, o médium pensa que está fazendo para os outros, quem que é o primeiro? Ele. No meu caso, sou eu que estou falando sobre isso. Porque esse processo de desencarne, ele não é fácil. Vocês querem ver um outro interessante? O Jerônimo Mendonça. Eu comecei a ler, porque o Jerônimo Mendonça também foi o gigante deitado. Não sei se você já viu falar daquele médium que exerceu a mediunidade tudo em cima da cama dele. Dava palestra, fazia de tudo, né? E o Chico tinha hora que chegava para ele, né? Tinha que conversar, a espiritualidade falou: não, você vai conversar com o Jerônimo. Ele estava com a chaga, com dor para tudo quanto é lado. Ele falava, o Chico chegou assim: nossa, você pediu para o Cristo e veio, agora você está aí, né? Com muita dor, sentindo pena de você mesmo. Quando ele falava assim, o Jerônimo acordava e levantava e falou: opa, vamos para o trabalho. O Jerônimo, gente, ele queimou 3 cidades e assistia as pessoas serem queimadas e dava risada. Ia lá e pedia para a espiritualidade, ele voltava, reencarnava, queimava o povo tudo de novo. Falou: então tá bom, você vai voltar, mas agora você vai vir como médium e vai mostrar o seu trabalho. Então é nessa condição que a gente vai ver que o Evangelho traz: a dor é o remédio, a dor é o que vai fazer o espírito encarnado enxergar que tem alguma coisa errada. Vocês querem ver que é interessante? Se nós não tivéssemos a febre, eu ia saber que eu tinha uma infecção no corpo?
eu ia desencarnar, eu ia morrer. Então a febre já é um aviso que há algo errado no meu corpo. Eu procuro o médico vai fazer uma anamnese e vai perguntar: o que você está fazendo da sua vida? Eu estou fazendo isso. Então você para, meu filho, eu vou te dar o remédio. A mesma coisa é o remédio do médium. Ah, você tem que trabalhar, tem a hora, tem que fazer isso. O que você está fazendo nessa situação aí? Tá? Você está cumprindo? Então o remédio está ali, né? E você faz isso? Não. Então é nessa condição que o remédio que foi dado para nós é reencarnar, vivenciar todas essas experiências. E aí como que você lidar com ela? Se você cumpriu bem, o desencarne vai ser rápido. Se não, você vai sentir todo o impacto. Tem mais coisa aí que eu não vou falar não. Mas uma outra parte mais interessante que eu vou falar hoje. Os espíritos, eles trabalham em consonância com os encarnados. E eu fui reparar, né, que eu não sei se vocês já repararam como se é uma formatação do computador. Uma vez estragou o HD, falou: não, mas esse HD tem que jogar fora. Falou: por quê? O processo para que o Windows seja instalado, ele tem uma linha de segmento dele. Se esse segmento romper, nós não conseguimos instalar o Windows dentro do HD. Então o espírito também traz, até falando, mas como que a espiritualidade intuiu, fez o computador, o perispírito que nós estamos estudando lá está toda, é o disquete, tá gente? É um HD do espírito, tá todas as informações. E aí nós tivemos um modelo dele dentro de um computador que segue. Se ele romper aquilo ali, o HD tem que ser jogado fora. Esse é um ponto. E depois, dentro da doutrina espírita, eu já fui estudar, eu queria analisar aquilo, eu falei: mas vem cá, o que é isso que vocês estão falando aqui no livro? Que era isso que Kardec queria, que nós perguntássemos, que nós nos interessássemos, né? Que nós questionássemos. Porque essas perguntas vão mais além. Tem muita gente que estuda porque o espírito está do outro lado, ele quer saber. Falou: eu quero que você me fala, porque ele sabe disso. Eu estou vendo que você está. Eu já vi isso aqui, mas eu quero saber como isso aqui funciona. Porque quem está falando são os espíritos. E dentro dessa condição, existe dentro da doutrina espírita alguns segmentos, né, que precisa tomar muito cuidado quando lê, porque também há complicações e choque, tá? De compreensões, aonde eu tenho que voltar para a base. E a base é o Cristo. E a base é eu ter esse equilíbrio na vida, que nem nós estamos comentando aqui, como que eu lido. E aí o livro dos Espíritos foi mais além, tá? Que também eu perguntei por que, né, que essas informações não chegam claras para mim, não chegam claras para o Sam, para qualquer um de nós, porque nós não temos ainda a capacidade. O espírito que habita esse corpo, ele precisa aprender e vibrar dentro da linha do amor, da prática da caridade, e aí eu preciso vivenciar essa situação. Então o espírito vem. Então, mesmo que eu queira que o espírito consiga se elevar, ele não vai conseguir, né? E nós vamos estar aqui na Terra. Eu vou ter que estar vivendo essas experiências. Então, essa dificuldade de nós retornar, se desligar aqui da Terra, ela é relativa ao estado comportamental do espírito, de como ele lidar com essa situação. Mas e o espírito do outro lado, a quem nós chamamos, que são os espíritos obsessores? Eu não gosto de chamar obsessores. São espíritos, quando a gente vai estudar a doutrina dos espíritos, é preciso a gente tomar cuidado, que está sobre responsabilidade do médium, daquele que trabalha, seja
ele qual seja um padre, um espírita, seja aquele que trabalha dentro de outras linhas da Umbanda, de todo, como que ele lidar com aquela situação que ele precisa entender como trabalhar. Foi aqueles princípios, né, que o santo está colocando aí, né? Fez, ajudou, seja feliz. E aí, dentro de umas coisas mais interessantes que eu aprendi dentro dessa doutrina, ame a Deus de acordo com o seu entendimento. Então, Deus opera em várias frequências de acordo com a compreensão do indivíduo que está nessa terra. Então, essa doutrina ela vem trazer reflexão como eu estou lidando com essa situação. Bom, eu falo que eu sou humilde, então você vai provar para mim que você é humilde. Eu sou caridoso, você vai provar para mim que eu sou caridoso, então você vai vivenciar essas experiências. E é essa situação que vai fazer com que você desligue. O espírito do outro lado, ele está tão apegado à Terra, que são milhões, tá? Nós temos aí 8 bilhões, nós temos praticamente aí 27 bilhões de espírito na crosta terrestre. É um formigueiro, só para você entender. Aí, se o médium não saber o mecanismo de como funciona isso, foi o que o Cristo fez, trabalhar o autoconhecimento dentro de nós, para que nós fizéssemos e buscasse esse equilíbrio que foi gradativo, né? Nós tivemos Moisés, aí depois vem o Cristo, e depois vem Kardec, explicando toda essa trajetória da humanidade. Tá difícil? Tá. Tem hora que a gente olha para nós, parece que nós estamos lá naquela época do Homem das Cavernas. Pode analisar, né? Tem hora que eu vejo as coisas que acontecem, que você fala assim, que nem eu tô com a criança, acorda, filho, para, né? Se equilibra, ele não consegue, ele quer aprontar, e aí tá as barbaridades que tá acontecendo no mundo, as atrocidades. Por isso que é preciso a gente estar ali, ó, balanceando isso, tá? E aí não se entregar. Eu não posso me entregar. O que Jesus falou? Orai e vigiai para não cair em tentação. Então nós precisamos nos observar, nos analisar, porque se eu vibrar naquela condição que o outro, que é o julgamento, né, Sam, que nós estamos falando, se eu julgar, meu filho, não julga não, que você vai entrar na mesma faixa, tá? E depois você não vai procurar, pode ser o catolicismo, o médico, não vai adiantar, você julgou. Não julgueis para não ser julgado. Tem também essa parte do Evangelho, né? Como que Kardec ele estrutura isso, estudando todas essas, o Evangelho, e trouxe essa para nós, toda essa estruturação, é fantástico. Tem hora que eu olho o que esse homem fez. Ele não agride nenhuma religião, ele fala de um jeito para que nós nos observássemos, tá? Como seres imortais, e que trabalhasse os ideais crísticos dentro de nós, que eu chamo o Cristo operante, tá? É a mesma coisa quando eu vou estudar Paulo ou Saulo, ele fala assim, não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está dentro de mim em ações e atitudes. Eu tenho isso ainda, gente? Não, estou trabalhando, tá? Na hora que vem a coisa ali, o que você tem que fazer? Trabalhar, lutar. Não, vou mudar pensamento, vou mudar. E aí que está a coisa. O Cristo quer isso de nós. A espiritualidade quer isso. Porque senão aí toda vez eu vou estar ligando para o Cristo, né? Me ajuda, mas o que você está fazendo aí, Dão? Você está lutando? Ele falou, tô, né? Mas aí só aí você tem que fazer isso, fazer aquilo. Senão não adianta, tá? É nessa condição que nós todos estamos envolvidos. Pode falar isso. Você tem 5 minutos, hein? Você quer falar, Sam? É interessante essas partes. Cada questão dele é muito interessante, cara. A gente tem um aprendizado sobre quando a gente fala do médium, né? Porque, na verdade, nós somos presos, nós somos presidiários dentro do corpo, né?
são os presidiários, como o Chico nos colocou, né? E nós estamos presos no corpo, almas presas no corpo. E o médium tem a sua forma, né, de se curar, né? Através do trabalho mediúnico, né? Trabalho mediúnico. E a gente costuma chamar esse trabalho mediúnico de xarope amargo, sabe? Porque toda vez que você procura uma cura, a gente espera e se fica feliz, porque terão resultados positivos, né? Então, quando você pega uma gripe, você toma algum xarope, você espera que tenha resultados positivos. Os resultados positivos chegam, você fica satisfeito. Porém, a mediunidade é uma cura com xarope amargo. Só que é uma cura de xarope amargo que não tem resultados. Porque você não vê os resultados. Os resultados são a sua libertação. São os seus karmas que estarão sendo pagos. Só que você não vê o resultado. Você só vai ver depois que você for para o outro lado. Aí quando chega do outro lado, fala assim, pô, legal, Dalminho, legal, Ana, ó, vocês realmente aí, vocês conseguiram, né, sanar aí com 90% dos seus karmas. Que maravilha, parabéns para vocês, são vencedores. Mas só do outro lado vocês vão ver isso. O médium não, o médium ele vai ter que tomar xarope amargo, porque a mediunidade é pesada, é o xarope amargo que cura, porém, ele não vê o resultado. Ele só vai ver o resultado depois que ele foi embora. Exatamente, até lá, é isso mesmo. Né? E você colocou uma forma de chamar os obsessores, né? Que você não gosta dessa palavra, né? Lá a gente coloca eles como que são irmãos que não compreendem a lei, né? A gente não chama de obsessores. Eles não compreendem a lei ainda, então eles estão tentando fazer algo para impedir, para né? sobreviver. Tá certo? Então eles não compreendem a lei, eles reagem do jeito que compreendem, que eles compreendem, que eles querem, que eles sabem, né? Então a gente coloca lá que só que eles ainda não compreendem a lei. E essa passagem, né? Essa pergunta, né? No 155, né? Como que é o desencarne, né? Como é que você se liberta do corpo? É uma coisa muito interessante. Nós tivemos uma experiência mediúnica de desencarne. É algo altamente estressante, muito difícil, só que o outro lado é tão bom que às vezes você não quer voltar. É até perigoso fazer esse tipo de experiência, porque às vezes quando você chega do outro lado, você não quer voltar para cá, né? E precisa voltar, tem que cumprir toda a meta, né? Não pode ficar parado. Então, mas realmente um negócio bem estressante, porque tem que ser desligado. Esse desligamento é pesado, sim, tá? Não vamos iludir ninguém, né? Para que as pessoas falem assim, não, mas é gostoso, é lindo, é maravilhoso, é divino. Não, pode ser divino, mas é pesado, sim. Só que quando você já chega do outro lado, lógico, se você teve bons pensamentos, boas atitudes, boas ações, né, você vai ter aqueles companheiros divinos de vida que vão estar do outro lado esperando para que você seja acolhido nos braços e diminua suas dores, né? Agora, se daqui do lado de cá você foi um daqueles que não compreendeu a lei e trabalhou de forma diferente, quando chegar do outro lado, você vai ser recebido por esses mesmos, com a mesma energia, né, que não compreendem a lei também, e aí vai ser um pouquinho mais difícil. Vai. Mas eu adoro essa pergunta, né? Adoro essa pergunta porque é a maior dúvida do ser humano, né? É a maior dúvida do ser humano. Para onde eu vou? De onde eu vim? Né? Muitos não conseguem responder. Falta fé. Só isso. É isso aí. Ele tem uma parte que fala aqui, que na outra parte que eu estava lendo, a morte para ele significa liberdade e sente-se feliz porque cumpriu os deveres ante a vida, tá? Mas sempre ocorre isso desatando laços. E esses laços que a gente precisa entender quais são os laços que prende o amor. Não é esse amor que a gente tem hoje. Muitas vezes você fala assim, o meu, né? O meu filho, a minha filha, a minha casa. Isso é um laço que te prende, né, aqui na Terra. E aí a gente não consegue ainda tirar isso da gente. Por que o Cristo falava na terceira pessoa? E eu ainda tem hora que eu falo na primeira pessoa, na hora eu falo, opa, nós, né? E é nessa questão que também a gente vai falar do amor, nós temos o amor doente, né?
O amor doentio ainda que tá me pegando, você traz, você fica do lado da mulher, da esposa, do meu filho. Isso na vida, você pode reparar que isso está na vida também, né? Nós temos o oriental que cria o filho pro mundo, o ocidente cria o filho para nós. É aí que está o problema. Como eu lido? Olha as culturas diferentes. Olha o que Jesus está trazendo de informação para nós dentro desse contexto, tá? Quantos ainda eles partem para o outro lado? Ah, eu ainda tenho lá minha casa. Ele vai e volta, porque ele está apegado à minha esposa, o meu filho, né? O meu carro, né? Olha quantos problemas nós temos na vida. Nós temos situação aí que eu assisti. Eu perdi meu apartamento, eu perdi, a pessoa entra em desespero. Teve que procurar médicos, né? Teve que procurar, tem muito tempo foi procurar trabalhos mediúnicos, porque estava perdendo tudo na vida, hein? Imagina a hora que você passa do outro lado, aí a coisa vai apertar. É nessa situação que eu tenho que me posicionar, né? Então, muitas vezes nós estamos aqui nessa terra, como que eu estou lidando com essa situação? Como? Então são essas questões que cada um segundo as suas obras. Você cumpriu? Como está falando ali, eu li essa parte, você cumpriu o seu dever como médium, como professor, como engenheiro, doutor, é aí que está a coisa, tá? Então é nessa situação que ele pode ser rápido, pode ser bom, maravilhoso, mas também pode ser amargo. Então nós aqui na vida, nem tudo é florido, bonito. É preciso aquele chacoalhão, né? Como a criança que anda, cai, levanta, até ela aprender a andar. Nós também somos assim. E o espírito do outro lado, ele precisa também reencarnar, porque ele faz essa pergunta, tem essa pergunta: qual o meio mais rápido de evoluir? Reencarnando. E os espíritos querem reencarnar? Não. É mais fácil lá, né? Do outro lado. E outro, qual que é o problema do outro lado? A dor é moral, pensou, você está lá. Você pensou, você está lá, junto. Eles não conseguem se segurar. Eles não entendem. Tá? Tem espírito que ele pensa sem querer. O poder do pensamento é tão grande que a ciência está estudando, né? Nós sabemos disso. Se eu pensar, eu estou lá junto com você. Agora você imagina o espírito fora da carne, né? Se a gente estudar, tem a parte também que fala da potencialidade do espírito do outro lado. Então, se o espírito é esse espírito, né, a quem nós falamos aí, que você colocou certo, nós temos vários campos de visão, ele acha que está certo, ele vem para cima, ele precisa ali ser freado. Mas quem que é que freia? Deus. Tá? Você vai lá e fala, irmão, é assim. Senão, você vai ter que usar certas formas para que esse irmão seja detido. E na existência nós temos várias situações. Como que é que vai fazer o encarnado parar? Ele vai passar por situações que vai fazer, o filho, ó, você vai ter que dar um jeito. Ou você para ou você morre. Aí você fala assim, não, eu quero viver, então tudo bem, então você vai tomar um remédio, né? O remédio é amargo. Se você tomar, você vai se curar. Né? O médium tem que saber disso. Você vê isso hoje na encarnação? Não. Você vai passar do outro lado e você vai colher todos os frutos da mediunidade de acordo com a sua postura frente ao trabalho que você faz. Tá? Todos nós temos falhas, mas todos nós temos inteligência para contornar e sermos felizes. Sermos felizes. Todos nós estamos fadados a ser felizes. Olha aqui que fala o que tem mais de belo a doutrina do Cristo. Sermos felizes. Foi aquilo que você colocou bem. Nós queremos a sua felicidade. É isso que Jesus quer. É isso que a espiritualidade quer. Que sejamos felizes. Então vamos levar nosso pensamento a Deus.
agradecer por essa oportunidade, porque é estudando, é debatendo essas questões, né? Lendo que nós vamos aprender. É por isso que Jesus traz essa grande quantidade de irmãos que estão nos assistindo nesse momento, né? Estão sendo confortados, estão entendendo os porquês que todos nós estamos suscetíveis a situações na vida do encarnado e os espíritos também, porque eles precisam compreender. E é somente buscando Jesus, os ensinos espíritas, para entender essa relação, que o Mestre Jesus possa nesse momento envolver todos os companheiros que estão nos visitando, envolvendo todos esses nomes que está nesse caderno, envolver todas as pessoas que vão assistir essa pequena reunião, mas que traz muita compreensão e entendimento acerca da responsabilidade que temos frente a essa doutrina de luz. Que Jesus possa nos envolver a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e do espírito.